Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de prática e teoria de projetos. Nessa nossa terceira aula já referente ao projeto do cruzamento entre dois semáforos. Você está criando aí, o seu grupo deve criar a lógica e implementar isso em um hardware e simular isso através do software Tinkercad, tá? Então esse projeto que você já deve estar desenvolvendo ele, eu venho nessa aula trazer mais algumas dicas para vocês a respeito desse projeto, tá? Lembrando antes alguns detalhes, tá? Lembrando você o que você deve entregar, tá? Então você deve entregar para cada projeto um relatório, tá? De acordo com o modelo que eu tenho postado no Google Sala de Aula, tá? Um vídeo da tela do computador com a simulação do projeto no Tinkercad, tá? Então o relatório você vai me mandar por e-mail e o vídeo, né, com a sua narração ali falando do projeto, você me manda por WhatsApp, certo? Bom, eu recebi algumas perguntas nessa semana, né, e aí essas perguntas é importante que o seu grupo vá fazendo perguntas. E algumas perguntas eu vou compartilhando aí com vocês, né, que possa ser aí de interesse geral. Então uma dessas perguntas é com relação ao que fazer na introdução teórica do relatório. Então o que você deve fazer na introdução teórica do relatório. Esse relatório é um relatório que ele deve conter uma parte teórica. Então revisando aí como deve ser o relatório, você tem lá a primeira folha, né? Você tem lá a matéria, né? Você vai colocar qual é a matéria, o nome do projeto, o nome dos alunos, tá? E na segunda folha, sim, é que você vai fazer a introdução teórica. A introdução teórica você vai pegar, então, o que foi falado, quais são os comandos que foram utilizados no seu programa. Então, você usou o quê? Você usou delay, você usou o pin mode, você usou o digital write, você usou o comando if, né? O que você utilizou no seu programa. Então, você vai pegar esses comandos e você vai fazer uma revisão teórica, ou seja, você vai explicar a teoria, né? Volta lá nas aulas, verifique então, você vai falar um pouquinho sobre a teoria desses comandos, tá? Então é algo teórico, é algo que você vai explicar como eles funcionam, não no seu programa, mas sim como eles vão funcionar de maneira geral. Só aproveitando e falando do restante, né? Depois você tem lá na parte da descrição do projeto, você vai colocar um print da montagem no Tinkercad, tá? Depois um print do código fonte do Arduino, ou seleciona lá e cola. E depois também tem uma outra parte onde você vai fazer aí fazer uma explicação do seu programa, né? Como o seu programa funciona, tá? Então é importante que você tenha realmente domínio daquilo que você fez e você vai expressar isso através do relatório. Relatórios esses que não podem ter ou não pode ter outro parecido, não pode ter outro igual, sob pena aí de anular o seu projeto, tá bom? Bom, pessoal, falando também algumas de outras perguntas, né? E pediram então para que eu desse algumas dicas, né, para criar, né, o programa, né? Por onde eu começo, professor, né? Então, por onde você vai começar? Então, uma dica é um exemplo que nós temos, né, de programa de um semáforo, tá? Nós já fizemos ao longo das nossas aulas esse semáforo, tá? Tá lá na nossa aula 4 do dia 29 de setembro. Então, dá uma olhada lá no Google Sala de Aula que tem essa aula postada. A explicação desse semáforo está a partir do minuto 49. Então ali eu começo a falar sobre o semáforo. Quando nós estudamos esse semáforo, a gente ainda não tinha visto a parte de variáveis, tá? Eu vou colocar aqui para vocês como que nós faríamos o programa para o funcionamento de um único semáforo, tá? Então não é a resposta do nosso cruzamento, mas como que eu faço para um semáforo funcionar? Então vamos trabalhar em cima desse programa agora. Então o objetivo é montar um semáforo de 3 LEDs, onde o vermelho acende por 10 segundos. Em seguida,
você tem lá o verde que acende por 8 segundos e em seguida o amarelo acende por 2 segundos e retoma o loop, né? Isso é importante, né? Ele volta para o vermelho e aí começa tudo novamente. Então, dessa forma aí que a gente quer que esse semáforo funcione. Então, a ideia desse semáforo eu tenho lá o vermelho, né? Aqui a gente vai colocar, no nosso caso aqui, para te dar uma dica do funcionamento de um único semáforo, o vermelho eu vou colocar na porta 10, o amarelo na porta 11 e o verde na porta 12, tá? A gente vai trabalhar dessa forma. Então a ideia é fazer esse esquema aqui, né? Então na porta 10 eu coloquei o vermelho, na 11 o amarelo e na 12 eu coloquei o verde, tá? E aí, né, no GND, para GND eu uso a própria placa de Arduino, certo? Então, lembrando mais uma vez que aqui eu estou me referindo a um único semáforo, tá bom? Bom, pessoal, vamos ver como que isso vai ficar? Então eu vou começar como? Bom, para não ter problema de ficar chamando porta, eu vou utilizar a variável. Tá? Professor, é obrigatório usar variável? Não, mas fica muito mais fácil utilizando variável. Então eu já começo declarando variável. Começo lá com int vermelho 1, né, igual a 10, porque ele vai estar na porta 10. Int amarelo 1 igual a 11. E int verde 1 igual a 12, porque ele está na porta 12. Aí eu tenho lá o void setup. No void setup, o que eu vou fazer? Os pin modes. Só que em vez de colocar pin mode 10 output, pin mode 11 output, pin mode 12 output, toda vez que eu precisar do 10, do 11 e 12, eu vou usar a própria cor do semáforo. Então eu coloco lá pin mode vermelho 1 output, pin mode amarelo 1 output, pin mode verde 1 output. Tá? Então aí declarei aqui, se eu declarei que essas portas aqui, a 10, a 11 e a 12, né, subscritas como vermelho 1, amarelo 1 e verde 1, eu declarei que eu quero que elas funcionem como saída. Tá? Então, esse é o primeiro passo. Né? Aliás, o primeiro passo é você fazer a declaração de variáveis, e aí dentro do void loop você faz então, você vai setar os pinos, se você quer que ele seja entrada ou saída. Daí você vai usar então o pin mode, tá? Então vamos lá para o restante do programa, já dentro do void loop, né? Que a gente estava dentro do void setup, agora dentro do void loop, eu vou fazer o quê? Bom, eu quero acender o vermelho, então eu coloco lá um digital write vermelho 1 high, acendi o vermelho. Por quanto tempo? Tá? Por 10 segundos, tá? Que é o tempo que eu coloquei aqui. E depois eu quero fazer o que com o vermelho? Eu quero apagar. Então eu coloco lá digital write vermelho 1 low, apaguei o vermelho. Então acendi o vermelho por 10 segundos, apaguei o vermelho. Quem eu vou acender agora? Bom, depois do vermelho vem o verde. Então eu vou colocar o que? Um digital write verde 1 high, porque eu quero acender ele. Por quanto tempo? Por 8 segundos. Então coloca um delay 8000, né? Porque aqui está em milissegundos, como nós vimos lá nas aulas. E aí depois, o que eu quero fazer com esse verde? Eu quero apagar ele, porque senão ele vai ficar aceso, né? Vai mantendo. Eu quero que ele acenda, fica um tempo e apaga. Então agora ele vai acender o verde, vai ficar um tempo. Que tempo? 8 segundos, né? Ou 8000 milissegundos, que é igual a 8 segundos. Aí eu tenho lá um digital write verde 1 low. Eu vou apagar o verde, tá? E aí eu tenho lá, vou criar um digital write amarelo 1 high, né? Porque depois do verde eu quero que acenda o amarelo, né? Por quanto tempo? Por 2 segundos, tá? Então delay 2000 e faço o que depois? Apago. Por quê? Agora eu quero fazer o quê? Que tudo se repita. E para que tudo se repita, eu simplesmente encerro aqui a minha chave do void loop. E o loop é por conta do próprio void loop. Ele vai ficar, quando ele chega aqui no final, ele volta para o começo do void loop. Por isso que ele chama void loop, porque o programa ele entra em loop com tudo aquilo que está dentro do próprio void loop. Tá? Então, pessoal, essa é uma dica de programa para você colocar um semáforo para funcionar. Tá? Então, se você pegar esse programinha e ir lá no Tinkercad e colocar esse código,
e aí fizer a montagem desse circuito aqui, você vai ver então um semáforo funcionando, tá bom? Bom, pessoal, e aí isso significa que esse é o cruzamento? Não, né? Para o cruzamento, você tem que pensar o quê? Já nesses dois semáforos trabalhando aí alternados, né? Então você vai não somente acender aqui o vermelho 1, mas quando você acender o vermelho 1, o que você tem que fazer? Apagar o verde 2, né? E quando você acender o vermelho 2, você tem que apagar o verde 1, tá? Então você vai trabalhando com os dois aí ao mesmo tempo, tá? Então essa é uma forma que a gente teria para trabalhar então com esse semáforo, tá? Para que você possa com os dois semáforos ao mesmo tempo. Lembrando, eu já tenho falado isso nas duas últimas aulas, né, que o ideal é você pensar nesse projeto como uma sequência de 4 blocos. Tá? Então você tem lá o primeiro bloco, o semáforo 1 fica em vermelho, o 2 fica em verde durante 8 segundos. No segundo bloco, o vermelho fica aceso, enquanto o amarelo fica aceso no semáforo 2 durante 2 segundos. Depois, no terceiro bloco, você acende o verde do semáforo 1, o vermelho do semáforo 2, isso durante 8 segundos. E o quarto bloco, você deixa o amarelo do semáforo 1 e o vermelho, mantém o vermelho do semáforo 2, isso por 2 segundos. Então, pense nesse programa como 4 blocos aí, dessa forma, tá? Enquanto um está vermelho, o outro está verde, depois ele permanece vermelho, o outro vai para amarelo, depois ele vai para verde, o outro vai para o vermelho, depois ele vai para o amarelo e o outro permanece em vermelho, tá? Então essa é a dinâmica aí, né, de funcionamento do nosso semáforo, tá? Mostro para vocês ainda, né, a montagem física, tá? Sugerida, essa é a montagem física, e aqui o semáforo funcionando, tá? Já com o seu funcionamento. Então você tem lá, então quando um está verde, outro está vermelho, tá? Esse verde ele vai para o amarelo, esse mantém vermelho, tá? Desse jeito aqui. E do amarelo ele vai para o vermelho, enquanto esse vai do vermelho para o verde, tá? E aí ele vai retornar, né? Do verde ele vai para o amarelo, né? Esse mantém, do amarelo vai para o vermelho, enquanto esse vai para o verde, tá? Então esse é o funcionamento, dessa forma que você precisa deixar então o seu semáforo para que ele funcione, tá? É nesse ponto que você deve chegar, tá bom? Então é criar realmente esse programa para que você possa então chegar nesse ponto. Pessoal, mais alguns recados, tá? Para quem não tem computador, por favor, os alunos ou grupos que não tiverem computador, a escola coloca à sua disposição a sua estrutura, computador e internet, tá? Basta que o seu grupo agende, então, com a Maria da secretaria, faz esse agendamento por WhatsApp, manda um WhatsApp para ela e agende se você precisar. Ou às vezes você tem computador, mas você quer se reunir na escola, tá? Faça isso e você pode fazer em um dos dias que eu estou de plantão, que é na segunda-feira, tá? Que aí eu também posso te ajudar o seu grupo com o seu projeto, tá bom? Pessoal, mais recados, tá? Pessoal, com relação às suas dúvidas, tá? Manda as suas dúvidas diretamente para mim, tá? Então envia um WhatsApp diretamente para mim ou cria ali um grupinho entre você, sua dupla e eu, para que a gente possa ir tirando as dúvidas, tá bom? Pessoal, eu lembro que você deve então criar, né, esses dois semáforos, tá? O vermelho você mantém ele por 10 segundos, o verde por 8 segundos e o amarelo por 2 segundos. Isso vai ser válido para os dois projetos, tá? Então, para os dois projetos você vai fazer isso. E um último lembrete, tá? Para que você possa trabalhar aí no seu projeto é com relação às cópias, tá? Projetos iguais serão zerados, portanto, cada aluno, cada dupla deverá entregar o seu próprio relatório, né? Deverá entregar o seu próprio vídeo, tá? E lembrando aí que o prazo de entrega do projeto se encerra no dia 16 de novembro. Certo, pessoal? Então tá aí, esses são os nossos recados, a dica do projeto de hoje. E se você tiver alguma dúvida aí, estou à sua disposição. Um grande abraço a todos e bons estudos!